São poesias do Manuel de Barros. Essa aqui faz parte de Canção... Ih, caiu um monte de coisa aqui. Canção do Ver. Por viver muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou um olhar de pássaro, contraiu visão Fontana, por forma que enxergava as coisas por igual, como os pássaros enxergam. As coisas todas inominadas. Água não era ainda a palavra água, e pedra não era ainda a palavra pedra, e tal. As palavras eram livres de gramáticas e podiam ficar em qualquer posição, por forma que o menino podia inaugurar. Podia dar às pedras costumes de flor. Podia dar ao canto formato de sol. E se quisesse caber em uma abelha, era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela. Como se fosse infância da língua. Abrir a palavra abelha e entrar dentro dela. Há de muito que na corruptela onde a gente vivia não passava ninguém, nem mascate muleiro, nem anta batizada, nem cachorro de bugre. O dia demorava de uma lesma, até uma lacraia ondeante atravessava o dia por primeiro do que o sol. E essa lacraia ainda fazia uma estação de recreio no circo das crianças, a fim de pular corda. Lembrava a tartaruga de Creonte que quando chegava na outra margem do rio, as águas já tinham até criado cabelo. Por isso a gente pensava sempre que o dia de hoje ainda era ontem. A gente se acostumou a enxergar antigamente. Era assim. Por forma que o dia era parado de poste. Os homens passavam as horas sentados na porta da venda do seu Mané 500 réis, que tinha esse nome porque todas as coisas que vendia custavam o preço e mais 500 réis. Seria qualquer coisa como a caixa 2 dos prefeitos. O mato era atrás da venda e servia também para a gente desocupar. Os cachorros não precisavam do mato para desocupar, nem as emas solteiras que despejavam correndo. No arruado havia 9 ranchos. Araras cruzavam por cima dos ranchos conversando em ararês. Ninguém de nós sabia conversar em ararês. Os maridos que não ficavam de prosa na porta da venda iam plantar mandioca ou fazer filhos nas patroas. A vida era bem largada. Todo mundo se ocupava da tarefa de ver o dia atravessar, pois afinal as coisas não eram iguais às coisas. Por tudo isso, na corruptela parecia nada acontecer. Por forma que a nossa tarefa principal era a de aumentar o que não acontecia. Nós éramos um bando de guris. A gente era bem dotado para aquele serviço de aumentar o que não acontecia. A gente operava a domicílio e para fora. E aquele colega que tinha ganho um olhar de pássaro era o campeão em aumentar os desacontecimentos. Uma tarde ele falou para nós que enxergaram um lagarto espichado na areia a beber um copo de sol. Apareceu um homem que era adepto da razão e disse: lagarto não bebe sol no copo. Isso era uma estultícia. Ele falou de sério e ficamos instruídos. Com aquela sua maneira de sol entrar em casa e com o seu olhar furado de nascentes, o menino podia ver até a cor das vogais, como o poeta Rimbaud viu. Contou que viu a tarde latejar de andorinhas e viu a garça pousada na solidão de uma pedra. E viu outro lagarto que lambia o lado azul do silêncio. Depois o menino achou na beira do rio uma pedra canora. Ele gostava de atrelar palavras de rebanhos diferentes, só para causar distúrbios no idioma. Pedra canora causava. É um passarinho que sonhava de ser ele também. Causava. E um passarinho que sonhava de ser ele também causava. Mas ele mesmo, o menino, se ignorava como as pedras se ignoram. Esse menino é ele.
Desde sempre parece que ele fora preposto a pássaro, mas não tinha preparatórios de uma árvore para merecer no seu corpo ternuras de gorjeios. Ninguém de nós, na verdade, tinha força de fonte. Ninguém era início de nada. A gente pintava nas pedras a voz. E o que dava santidade às nossas palavras era a canção do ver. Trabalho nobre, aliás, mas sem explicação, tal como costurar sem agulha e sem pano. Na verdade, os passarinhos que botavam primavera nas palavras. A turma viu uma perna de formiga desprezada dentro do mato. Era uma coisa para nós muito importante, a perna se mexia ainda. Eu diria que aquela perna desprezada e que ainda se mexia estava procurando a outra parte do seu corpo, que deveria estar por perto. Acho que o resto da formiga, naquela altura do sol, já estaria dentro do formigueiro sendo velada. Ou talvez o resto do corpo estaria a procurar aquela perna desprezada. Ninguém viu o que foi que produziu aquela desunião do corpo com a perna desprezada. Algumas pessoas passavam por ali, naquele trato de terra, e ninguém viu a perna desprezada. Todos saímos a procurar o pedaço principal da formiga, porque, pensando bem, o resto da formiga era a perna desprezada. Fomos à beira do rio, mas só encontramos pedaços de folhas verdes carregados por novas formigas. Achamos a seguir que as novas formigas que carregavam as folhas nos ombros, elas estavam indo para assistir no formigueiro ao velório da outra parte da formiga. Mas a gente resolveu por antes tomar um banho de rio. Acabou, é isso. É, poema dele. Fomos rever o poste. O mesmo poste de quando a gente brincava de pique e de esconder. Agora ele estava tão verdinho. O corpo recoberto de limo e borboletas. Eu quis filmar o abandono do poste, o seu estar parado, o seu não ter voz, o seu não ter sequer mãos para pronunciar com as mãos. Penso que a natureza o adotara em árvore. Porque eu bem cheguei de ouvir arrulhos de passarinhos que um dia teriam cantado entre suas folhas. Tentei transcrever para a flauta a ternura dos arrulhos, mas o mato era mudo. Agora o poste se inclina para o chão, como alguém que procurasse o chão para repouso. Tivemos saudades de nós. E agora, que fazer com esta manhã desabrochada a pássaros? Manhã desabrochada a pássaros. Acabou essa parte, agora começa a outra. Mas ele é bom. Manuel de Barros, Poemas Rupestres.